Tragédia que aconteceu no começo do mês em Rio Branco do Sul. A Roseli, junto com os dois filhos, foram eletrocutados dentro de uma piscina, lembra? Depois que uma rede de alta tensão caiu na água. Eles se divertiam numa chácara da cidade e tudo aconteceu quando o tempo virou, o tempo mudou. Outras 9 pessoas ficaram feridas. Agora, a delegacia concluiu o inquérito. A dona do parque foi indiciada. E aí eu quero saber da Fernanda se ela já sabe por quais crimes ela vai responder. Boa tarde para você. Já sabemos sim, viu, Jasson? Boa tarde para você, para a doutora Márcia e para todo mundo que está nos acompanhando. A gente traz uma atualização desse caso que a nossa equipe tem acompanhado desde o começo, né? Esse acidente que realmente, né, chocou todo mundo. 3 pessoas da mesma família que acabaram morrendo nessa situação. E a delegacia, como você bem disse, já concluiu esse inquérito. E a dona desse estabelecimento, dessa chácara que fica ali em Rio Branco do Sul, aqui na região metropolitana de Curitiba, vai responder por pelo menos 13 crimes. A gente já sabe sim quais são eles. Então a dona desse estabelecimento, dessa chácara, vai responder por homicídio culposo pela morte dessas 3 pessoas, porém é culposo, ou seja, quando não há intenção de matar, e também por lesão corporal culposa, porque 9 pessoas então ficaram feridas nessa situação. E tudo isso porque, segundo a polícia, ela assumiu o risco quando instalou uma piscina logo abaixo, então, da rede ali da Copel. E, além disso, a polícia também indiciou ela por falsidade ideológica, isso porque ela abriu um CNPJ com falsas informações dessa chácara, justamente para se eximir aí de algumas responsabilidades da prefeitura. E o delegado responsável por esse caso falou sobre esse assunto, falando sobre esses mais de 13 crimes pelos quais ela vai responder. Vamos ver. As investigações levantaram que a proprietária desse parque aquático operava de modo irregular, uma vez que a empresa constituída para operar esse parque aquático foi constituída descrevendo uma atividade de limpeza. Dessa forma, ela se desobrigou de fiscalizações dos órgãos competentes e também da necessidade de alvarás de localização e de funcionamento. As investigações concluíram pelo indiciamento da proprietária do parque aquático pelos crimes de homicídio culposo, lesão corporal culposa e também por falsidade ideológica. Então é isso, pelo menos 13 crimes, como o delegado comentou, inquérito concluído então, última atualização que a gente traz sobre esse caso, onde 3 pessoas de uma mesma família morreram e 9 pessoas saíram feridas. Então, como comentei anteriormente, homicídio culposo, lesão corporal culposa e também falsidade ideológica. Volto com você, Jasson. Pois é, quero conversar aqui com a doutora Márcia, porque o delegado carregou na caneta, doutora Márcia. Dá para explicar como é que ele chegou a essa conclusão desse inquérito? Em verdade, ele foi preciso, né? Porque nós temos 3 óbitos e mais outros 9 feridos, ou seja, totalizando 12 pessoas que foram, que tiveram consequências, ou seja, 3 homicídios culposos e 9 lesões corporais culposas, além dessa falsidade ideológica. Ou seja, quando você coloca no documento público uma informação que é mentirosa, isso é considerado falsidade ideológica. E é claro, por que um homicídio culposo? Porque ela deveria ter cuidados anteriores que poderiam evitar isso, ou seja, não construir uma piscina, local onde ele podia ter sido atingido pela descarga elétrica, como acabou sendo atingido. E claro, nós temos a informação que teve um evento anterior que poderia ter alertado ela sobre isso também, ou seja, ela não tomou as medidas necessárias para evitar que isso acontecesse. Então, por isso, os crimes culposos, e nessa quantidade, cada uma das vítimas corresponde a uma situação criminosa. E aí nessa questão da falsidade ideológica, né? Porque ela tinha dado como se trabalhasse com não sei nem qual setor que era, mas ela estava atendendo num setor totalmente diferente do que ela tinha, né? O CNPJ, o alvará. Por isso, essas informações elas foram falsas e, em razão disso, inclusive, ela não teve fiscalização por parte do poder público. Por quê? Porque a atividade que ela dizia exercer ali não exigia isso. Talvez, se essa fiscalização tivesse acontecido, ou seja, ela tivesse não omitido informações, não alterado informações à realidade, também pudesse ter sido evitado pela fiscalização. Então, por isso, esse crime também é importante nesse momento. Obrigado, Fernanda Xavier, pelas informações. É um caso que a gente também segue acompanhando aqui para você no nosso Balanço Geral.
Agora vamos falar de pedágio. Atenção, as concessionárias que venceram os lotes